Carros raríssimos que pouca gente viu é a continuação desta série especial que está levando até você muitas curiosidades automotivas. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal, que traz muita literatura, muita história. Nós estamos produzindo esta série de carros raríssimos que pouca gente viu. E não são necessariamente carros de modelos raríssimos, São versões muito raras de carros que são conhecidos. Ou também modelos ali que tem uma baixíssima produção em determinados anos, que vamos ver a partir de hoje. Já tem ali 3 episódios dessa série, esse é o 4º. Vamos começar com a Ford Belina. Falamos no vídeo anterior da Belina Furgão, que era muito usada em empresas, Aliás, Belina Furgão não, Corcel 2 Van, que era uma Belina Furgão mesmo, uma tentativa da Ford de concorrer com a Fiat 147 ou 147 Furgoneta e o Gol Furgão. Falamos desse carro no vídeo anterior e hoje nós trazemos um outro modelo raro da Belina, que é aquela primeira leva da Belina 2, lançada no ano de 1978. Nessa época, o padrão de fábrica na Belina era o vidro lateral traseiro inteiriço, sem aquela divisão para a janelinha basculante. Isso daí era padrão na versão básica. Já a versão L, que era intermediária, podia ter o vidro interno ali basculante como opcional, E a versão LDO, que era a top de linha, saía já de série, de fábrica, com a janela dividida e o basculante ali. A partir da linha 79, aquela janela basculante foi padronizada em todas as versões e virou um padrão, deixando então aquela primeira janela inteiriça do modelo 78 nas opções mais básicas uma exclusividade somente daquele ano. Ou seja, encontrar hoje uma Belina com vidro inteiriço significa que vai ser uma unidade do ano de 78, das primeiras ali fabricadas. De fato, uma raridade, difícil de encontrar e é mesmo um carro hoje que pouca gente viu. Olha só, vou mostrar para você agora uma propaganda da concessionária Volkswagen da cidade de Jacutinga, interior de Minas Gerais, na virada do ano de 76 para 77. Nela você vê ali várias felicitações, desejos, votos de felicidade para o novo ano e com base nos modelos, Então tem ali a economia do 1300, a resistência do 1300L, a potência do 1600, a juventude do Brasil e assim por diante. O que chama atenção é um dos modelos citado aqui, o luxo do Passat GH. Pessoal, o luxo do Passat GH, o pessoal já conhece aqui o Passat L, o LS, até o TS, mas GH, o que é Passat GH? O Passat, lançado em 1974 aqui no Brasil, foi uma grande revolução, porém a sua versão perua nunca chegou ao mercado nacional, A Volkswagen nessa época ainda apostava na Variant. Veja essa propaganda da época em que aparece ali todas as opções de modelos da linha Passat. Não vemos nenhuma menção a Passat GH. Cadê o tal GH, Ele tá bem ali, Nada mais era do que o Passat de 3 portas, que foi lançado em 76 nas versões L e LS. Mas por que então Passat GH, se ele é o Passat 3 portas e não tem nenhuma menção oficial sobre isso? Veja, aquela propaganda que nós vemos ali do Natal era uma propaganda não oficial da Volkswagen no Brasil, e sim de uma concessionária. Acontece que o Passat de 3 portas era popularmente chamado de GH em vários lugares do Brasil. A sigla GH vem do alemão Grosse Rector, que significa, na tradução, porta traseira grande. Oficialmente, essa versão não existia, mas em muitos casos, vários manuais do proprietário foram preenchidos desses carros de 3 portas como Passat GH. E mais ainda, em uma época onde o Detran era desconectado, eles eram desconectados entre si, não tinha essa integração que tem hoje, muitos carros desse com 3 portas foram registrados como Passat GH. Atualmente no Denatran constam 3.089 carros registrados com o nome de Passat GH. Essa versão de 3 portas tinha um ponto negativo, inclusive, que era a barulheira que a tampa traseira fazia com o carro em movimento ali. Talvez esse fosse um dos motivos pela maior preferência pelos de 2 portas. Alguns proprietários também apontavam que o monobloco do carro torcia mais do que o normal, o que faz até sentido. O respeitoso Bob Sharp
exemplificou isso de maneira muito prática, objetiva, usando um maço de cigarros, a caixa de um maço de cigarros Marlboro. Ele pegou a caixa e com ela fechada, torceu, né? Você nota uma resistência maior. Com a tampa, a tampa da caixa aberta, você nota que a caixa fica muito mais mole. Um conceito que pode ser aplicado também no caso do Passat. Algumas pessoas podem estranhar, né, a gente falar de um carro desse como se tivesse 3 portas, afinal de contas, só 2 portas, né? Mas esse conceito também era aplicado a Brasília. A tampa traseira, que abria de forma ampla, era considerada como uma terceira porta. Então não quer dizer que é um Veloster da vida, né? Aliás, na configuração do Veloster com 3 portas e uma só lateral, 2 laterais na verdade, só a Kombi que adotou essa dinâmica. No caso do Passat de 3 portas, ele foi oferecido, né, até 1984. Então, 76 a 84, ele foi disponibilizado, dividindo o espaço com o modelo de 2 portas. A versão esportiva TS não era disponibilizada com a carroceria de 3 portas. Todos os TS eram de 2 portas somente. Do ponto de vista de carregar carga, era muito mais prático. Você deitava o banco, né? Também era uma diferença. O de 3 portas deitava o banco traseiro, o encosto, e virava basicamente uma caminhonetinha coberta, né? Então tinha uma capacidade de carga maior. Existia até um acessório para esse Passat, um acessório de época raro, que era uma tampa traseira que basicamente transformava o Passat numa perua. Era uma tampa de fibra, né? Vamos considerar aqui, não vamos discutir o aspecto estético da coisa, mas que aumentava bem a capacidade de carga, isso é inegável. É um acessório raro também, aliás, raro também como é encontrar um Passat de 3 portas em bom estado de conservação, haja vista que Passat é um carro que sofre bastante com corrosão. O Dodge 1800 foi lançado no ano de 1973 como aposta da Chrysler do Brasil naquele segmento que naquela altura era visto como carros médios. Após alguns defeitos crônicos no lançamento, ele foi rebatizado de Polara em 1976 numa tentativa de renovar a imagem do produto. Seu pico de produção foi atingido já no ano de 74 e nos anos seguintes ele foi mantendo um volume anual na casa das 10.000 unidades. Em 1980 acontece a primeira queda brusca para 6.000 carros e no derradeiro ano de 81 apenas 1.028 unidades. Destas 1.028, atualmente restam apenas 696 carros registrados, 353 Polaras GL, 239 só como Polara, 101 Polaras GLS e 3 Polaras L. Esse L acho que é um erro de registro. 81 era uma fase em que os Dodges já estavam usando até cores da linha Volkswagen. E já que estamos falando de Dodge, nós sabemos que essa fase final, triste, né, derradeira da Chrysler do Brasil, de 80 a 81, é marcada realmente por números baixíssimos de produção, números muito baixos. Então eu separei aqui o número de emplacamentos, não é o de produção, o número de unidades restantes, sobreviventes, que a gente sabe que muitas foram perdidas, né? Então vamos ver o número de emplacamentos atual dos Dojões, todos V8, tá? LeBaron, Magnum, Dart, Charger, de 79 a 81. Vejam que no ano de 79 nós temos aqui 1.516 carros, tá? Mais uma vez lembrando, não é número de produção, é número de emplacamento, de registro atual, tá? A maior quantidade aqui fica sendo o Magnum, né? Com 816 carros, depois vai caindo Dart Coupé, Charger, e aqui o registro só como Dart Coupé, apenas 22 carros. Nós sabemos que esses registros aqui também não são 100% fiéis na questão de cadastro, então às vezes eu já vi Dodge Charger, por exemplo, registrado só como Dodge, então é uma coisa que pode acontecer. Passando para o ano de 1980, nós temos aqui já 250 carros, é uma fração do ano anterior de 79, e o Coupé, o Dart Coupé aqui com 5 carros emplacados, tem o sedã também luxo, Charger 7 carros, e o que mais tem é Magnum, né? 114 unidades do Magnum. Vamos passar agora para 81 e aí já cai para 120 unidades apenas, sendo que o Dart Coupé e o Charger somente 2 exemplares de cada modelo. Depois tem 4 aqui do Coupé luxo, do Dart
Tá vendo, ó, isso aqui é um erro, porque não tem Dart Sedan, tem só Dart e tem Dart Coupé. Então o que tá só Dart aqui, ele pode ser Sedan e pode ser Coupé também, não tá especificado. É isso que eu quis dizer na questão de que pode haver erro, tá? Não tô falando do número, tô falando do registro da versão. E o que mais tem aqui é Magnum e LeBaron, que juntos aí não chega a 100 carros. Um número realmente baixo, que explica hoje a raridade e valorização extrema desses modelos. Nós sabemos que a produção se encerrou em 81, mas alguns modelos foram vendidos no ano de 82. Curiosamente, nesse sistema que eu tenho acesso, não tem a opção do ano de 82, então eu não consegui verificar. Mas curiosamente, do ano de 1983 tem 2 registros, né? Um Dodge Charger, uma unidade, cadastrada aí como 83, a gente sabe que não é, mas está cadastrada ali como ano de fabricação 83, e 84, um carro, um LeBaron, cadastrado aí como 84, né? Onde estará esse carro? Ó, dá até para ver, ele tá em São Paulo, né? Tá lá em São Paulo. Curiosidades da indústria automobilística. Vamos falar agora de Ford Escort, lançado no mercado brasileiro no ano de 1983, ele foi eleito o carro do ano pela revista Auto Sport. Isso rendeu, embora pouca gente saiba, uma série especial comemorativa. O Ford Escort levou o prêmio, mas quem leva vantagens é você. Série especial carro do ano, o Escort equipado como campeão. Alça lateral colorida, retrovisor externo direito, vidros climatizados. Bandos Estiga de 3, para-choque na cor do carro, calotas especiais, volante macio, na cor prata metálico ou preto. Vá correndo ao seu distribuidor Ford, a edição é limitada, o preço é de comemoração. O Escort série carro do ano de 1984 era na verdade um Escort modelo L com interior do GL e acessórios do guia. Vejam ali na plaqueta, né, que tem o SVP, que é um veículo de produção especial. Agradecer essas imagens aí que foram enviadas pelo Alexandre Mesquita, que é um colega nosso aqui que comercializa também carros antigos, e ele possuiu uma unidade dessa e enviou as imagens dessa versão muito rara e desconhecida por muita gente. Vejam que não tem muita firula nessa versão, né? Motor 1.6 a álcool, antena do rádio, o controle do retrovisor, né? Remoto do lado do passageiro, interior cinza, cor de número 14. Bem interessante também essas faixinhas laterais aí, né? Vermelha e preta, que dão um ar de exclusividade ao carro. Olha a propaganda aí, né? Esse carro passa batido, tirando as faixinhas, ele passa batido como um Escort L normal, né? Como eu disse agora há pouco, era um mix de Escort L, GL e Guia. Uma série especial do ano de 84 que pouca gente conhece. Mais uma vez agradecer ao nosso amigo Alexandre Mesquita, que nos enviou essas imagens e que eu tenho certeza que está sendo uma surpresa para muita gente. Eu mesmo não conhecia esse modelo do Escort. Olha só, meus amigos, eu trouxe no vídeo passado o Gol Se Liga Brasil. Na verdade, esse carro entrou na série de carros da Copa. No ano de 86, a Volkswagen não fez Gol Copa, mas a Philips, em conjunto com a Souza Ramos, produziu um Gol especial. Pegaram um Gol BX e fizeram lá um Gol com uma frente, naquele estilão anos 80. O que eu quero dizer? Eu não vou falar do Gol agora, mas que eu quero dizer o seguinte: ele era um carro especial, raro, que entrou na nossa série e não era um carro oficial feito pela Volkswagen. Eu digo isso porque é o caso também do nosso próximo exemplo. Não era um carro próprio feito pela Chevrolet. É o Monza Clodovil, carro muito raro e que não foi feito especificamente pela GM, mas sim por uma concessionária autorizada que é chamada Itororó. Eu vejo várias vezes hoje em dia, né, o pessoal reproduzindo lá o emblema da Itororó Veículos, e foi justamente essa concessionária que fez o Monza Clodovil. O Monza em si foi lançado em março de 82 e era anunciado como o primeiro carro global da marca, embora o Chevette também tenha sido mais ou menos isso aí. Para embalar ainda mais as vendas do novo carro, a concessionária
concessionária Itororó decidiu fazer uma série especial própria e assinada pelo estilista Clodovil Hernandes, que ganhava destaque nacional na apresentação do programa TV Mulher na Rede Globo ao lado de Marília Gabriela. O modelo tinha forte inspiração nos lançamentos americanos, como o Lincoln Continental, que teve edições limitadas da grife Cartier, Givenchy, Bill Blass e Emilio Pucci. Essa raríssima edição extraoficial era montada em cima da versão SLE, que inicialmente era a top de linha antes da Classic e ainda era equipada com motor 1.6. Itens que eram opcionais, como vidros e travas elétricas, rádio toca-fitas e contagiros, vinham já de série no Monza Clodovil. Também haviam itens exclusivos, como um aplique prolongador entre as lanternas traseiras, algo parecido com o que foi usado no Monza Classic anos depois. Também havia um jogo de malas próprio para o Monza Hatch, adesivos com o nome da versão, bancos em couro com a assinatura do estilista e um chaveiro confeccionado em ouro 24 quilates que vinha junto com o carro. Pensado para ser um grande sucesso, o Monza Clodovil foi na verdade um grande fracasso. Não teve aceitação não, apenas 12 unidades foram produzidas e quase que nem foto tem dessa versão. E também não dá para ver no sistema do Denatran, porque esses Monzas não eram registrados como Clodovil, você entende? Eles eram Monzas SLE normais, o que dificulta ainda mais a gente encontrar um carro desse, né? Então é realmente um dos carros mais raros produzidos no Brasil, mesmo que de maneira extraoficial. A Alfa Romeo 2300 foi produzida no Brasil de 74 a 86, montada aqui pela Fenemé, Fábrica Nacional de Motores. Foi o único Alfa Romeo produzido fora da Itália e o mais moderno carro produzido no Brasil na década de 70. Nos anos 80, enfrentou um declínio comercial e as vendas foram caindo ano após ano. Se olharmos o número de cadastro hoje, a gente vê que sobrou pouco carro, viu? De 79 a 86, apenas 695 carros registrados, né? E você vê que o número de produção, ele vai caindo quase que de forma cronológica aqui, né? Nós vemos que em 84, 27 carros, em 85, 34, subiu um pouquinho, e em 86, apenas 23 unidades é o ano derradeiro. Repetindo, isso não é produção, é número de unidade emplacada atualmente, mas que acompanha ali mais ou menos de maneira proporcional o número de carros fabricados. É meio que uma lógica isso aí, e vemos que encontrar uma Alfa Romeo dos últimos anos também é algo muito raro. Era um carro muito moderno, mas também enfrentava um grande problema, que era a dificuldade de peças. Era um carro de manutenção complexa numa época em que as coisas eram mais difíceis, na questão de encontrar peça, não tinha internet, né? E coisas do tipo. Meus amigos, lembrando mais uma vez, tá? Estão chegando na reta final, a ação do Golzinho S83, os últimos números. Acesse o link, tá aparecendo lá aí na tela o QR Code, ou acesse o link que tá na descrição do vídeo, né? Na tela tem o QR Code e tem o link na descrição. Participe conosco, tá? São os últimos números da nossa ação. E eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá, meus amigos. Tchau, tchau.